Olá! Hoje nós vamos falar de uma coisa que nós não podemos ignorar, que é a cultura popular brasileira, através do livro Cultura da Terra, de Ricardo Azevedo. Eu sou Antônio Sampaio Doria, do Blogs e Livros. Esse livro tem inúmeras possibilidades para serem exploradas em sala de aula ou fora dela. Dá uma olhada no resumo e a gente volta a falar sobre esse livro. Em Cultura da Terra, Ricardo Azevedo traz a cultura regional do Brasil inteiro. São contos populares, quadras populares, adivinhas e até receitas. Tudo isso é cultura. São contos como O Vaqueiro que Nunca Mentiu, A Moça que Queria Marido e João Cinzento. Trazem o gosto da terra, por isso são diferentes dos contos clássicos. Coronéis, monstrengos, tatus, onças, lagartos, gambás são personagens bem brasileiros. E as quadrinhas e as adivinhas trazem muita diversão. O que é o que é? A mãe é verde, a filha é encarnada. A mãe é mansa, a filha é danada. É a pimenta. São muitas possibilidades de leitura e desafios para os pequenos leitores. O sapo é bicho nojento, de noite, tarde ou manhã. Mas eu queria ser sapo se você fosse uma rã. Eu sou Antônio Sampaio Doria, do Blogs e Livros. Bom, continuando. Este livro foi dividido em 5 partes, as 5 regiões do Brasil: Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Falando da cultura de cada região, com contos, quadras populares, adivinhas, monstrengos típicos de cada região e até receitas. Você pode pegar uma receita aqui e cozinhar e tal. Desta forma, é até possível você juntar este livro com aulas de geografia, juntando com a ideia de que a cultura varia de lugar para lugar. Tá? Não apenas uma cultura, mas cada região tem algumas culturas diferentes. Eu achei os contos muito interessantes, porque alguns eu não conhecia e ninguém vai conhecer todos, já que eles são de todas as regiões do Brasil. Então eu vou dar alguns exemplos dos contos. A Mangona e o Pescador. A história de um pescador que não estava conseguindo pescar, mas um dia encontrou um filhote de mangona, que é um cação, na beira do mar. Então ele pegou e falou: opa, pelo menos encontrei um peixe. Mas este filhote de mangona implorou para não ser comido. O homem cedeu e jogou este filhote no mar. Depois de muito tempo, esse pescador estava em alto mar, no meio de uma tempestade e quase afundando. Aí apareceu o cação já adulto e disse: eu vou te pegar. Ele falou: não, mas você não era aquele filhote que eu salvei? Então, lembre-se que eu te salvei e agora você também me deve salvar. E o cação disse: não, mas a minha natureza eu vou te comer. E aí o homem falou: não, mas o bem se paga com bem e o mal se paga com mal. E aí começa uma longa história para saber se de fato o bem se paga com bem e o mal se paga com mal. Bom, a conclusão nesse caso não é otimista, tá? As Trapalhadas do Zé Bocoió é um conto engraçado. O Zé Bocoió não era muito inteligente, então a mãe dele disse para ele: olha, eu quero que você traga sangue para eu fazer chouriço, mas para você me esquecer você vai dizendo: eu quero sangue, eu quero sangue, eu quero sangue, até você chegar lá no açougue. Aí ele sai dizendo essa frase. Vê uma briga entre 2 homens e chega perto e continua dizendo: eu quero sangue, eu quero sangue. E as pessoas ficam indignadas. Como você diz que quer sangue? Eles já estão quase se matando aqui. Você não deveria dizer isso. Você deveria dizer: eu quero que isso acabe logo, eu quero que isso acabe logo. E o Zé Bocoió vai andando e chega a um casamento. E todo mundo ali vendo a noiva e o noivo, ele fica olhando também e diz: eu quero que isso acabe logo, eu quero que isso acabe logo. E todo mundo fica mais uma vez indignado com ele. E diz: não, você não deveria dizer isso. Você deveria dizer: tomara que isso aconteça com muita gente. Tomara que isso aconteça com muita gente. Ele vai dizendo isso, até chegar no enterro. E o padre está ali encomendando lá
o defunto. Aí ele diz, eu quero que isso aconteça com muita gente, eu quero que isso aconteça com muita gente. Ficam indignados de novo. E ele fala, e dizem para ele, não, você não deve dizer isso. Você deve dizer assim, tomara que não venha mais nenhum. Tomara que não venha mais nenhum. E ele continua andando e repetindo isso. E aí chega num poço em que eles estavam resgatando 3 crianças que tinham caído no poço. E eles pegam a primeira criança. Mas o Zé Bocoió diz, tomara que não venha mais nenhum, tomara que não venha mais nenhum. E todo mundo começa a ficar revoltado e começa a bater nele. E fala, e você quer ver o sangue dessas crianças? Ele falou, não, o sangue. Sim, eu quero sangue, eu quero sangue, porque minha mãe vai fazer chouriço. E aí ele vai no açougue pegar o sangue. Então é uma história engraçada do Zé Bocoió. Tem um conto aqui interessante que é a moça que queria marido. Mas essa moça que queria marido queria se casar com o gavião e sai procurando o gavião. Só que ela chega numa casa, pergunta, aqui é a casa do gavião? Sim, a casa do gavião. Mas era mentira, ela era a mãe do gambá. Então ela quase que se casa com o gambá, mas no final ela não quer e sai andando de novo. Chega em outra casa, pergunta se é a casa do gavião. Sim, é a casa do gavião, mas na verdade era a mãe do urubu que estava tentando enganá-la, para ela se casar com o urubu. E ela descobre, mas não se casa com o urubu. E finalmente ela encontra o gavião, que era muito bravo, mas ela se casa com o gavião. Só que como o urubu e o gambá são preteridos, eles se tornam inimigos do gavião. E até que eles enfrentam o gavião e o gavião dá uma surra no urubu e no gambá. Mas para curar as feridas desta surra, se colocou curativos e a mãe desses personagens colocou água quente para sarar as feridas. Por isso, o urubu ficou sem penas na cabeça e o gambá ficou sem pelos no rabo. Então este conto explica a origem. Por que o gambá é como ele é e por que o urubu é como ele é. Isso se chama conto etiológico, ou seja, um conto que explica a origem de alguma coisa. As muitas quadrinhas que tem aqui, eu muitas vezes faço o seguinte, eu dou a quadrinha para as crianças e tiro a última palavra. Como tem rima, elas têm que encontrar uma palavra que rime, que faça sentido. Então eu vou dar alguns exemplos aqui de quadrinhas. E como elas são separadas por região, é muito interessante porque realmente há coisas típicas daquela região. Montei meu cavalo zaino, vermelho cor de pinhão. Fui à casa da morena, nem me deu um chimarrão, que é do sul. Menina, case comigo, que trabalhador eu sou. Com sol eu não vou à roça, com chuva também não vou. Quer dizer, ele não vai trabalhar nunca. Quanto às adivinhas, nem precisa dizer que é uma diversão garantida. Algumas adivinhas são fáceis, outras são difíceis, mas, por exemplo, esta que eu vou ler, ela é lógica. O que é o que é? Uma meia meio feita, outra meia por fazer. Diga lá, minha menina, quantas meias vêm a ser? A resposta é meia meia. E isso é uma resposta lógica. O que é o que é? Com F eu vivo robusto, com S eu tenho prazer, com C eu sou agonia, com M eu quero morrer. É uma questão de pensar mesmo, porque é a mesma palavra começada com 4 letras diferentes, que é forte, sorte, corte e morte. Como eu falei, eu acho que é muito interessante você dar as quadrinhas deixando que as crianças escrevam a última palavra. Por exemplo, eu queria que chovesse, uma chuva bem fininha, para molhar a sua cama e você dormir na minha. Eu não falo mal das velhas,
pois já foram lindas flores, são agora mães das moças, e as moças são meus amores. A menina pequeninha fez xixi na canequinha, foi dizer para a vizinha que era caldo de galinha. O que é o que é? Gosta de nadar no rio, não é peixe e nem tem cara. É capim sem ser capim. É vara e nunca foi vara. É a capivara. E algumas, por exemplo, eu fico em dúvida. Tem pé, mas não caminha. Tem barba, mas não rapa. Tem olho, mas não vê. Tem braço e não dá tapa. É o pé de milho, né? O milho. Mas, na minha opinião, milho não tem braço, mas enfim. Então, algumas são difíceis de adivinhar porque é uma cultura que nós não temos, é uma cultura, como o nome diz, cultura da terra. E nós hoje estamos longe da terra. Muitas dessas adivinhas falam de plantas, de vaqueiros. Mas há uma quadrinha aqui que eu vou ler, que é assim: te mandei um passarinho, patuá miripo pé, pintadinho de amarelo, Iporanga-ne Inaué. É uma linguagem indígena, mas eu não sei o que significa. Acho que faltou a explicação aqui do que estas palavras significam. O importante é lembrar que quando a gente fala de cultura da terra, ela tem que ter realmente o gosto da terra. E isso é possível aqui, até fazer as receitas que estão aqui, para todos comerem as receitas daquela região. Também importante é a linguagem utilizada. E a linguagem utilizada aqui é realmente oral, que é muito saboroso em certos momentos. Eu vou dar alguns exemplos. Não tem onde cair morto. Vira essa boca pra lá. Conversa vai, conversa vem. Cruz credo, mas que fedor, que catinga, que bodum, moleque lazarento. E além disso tem os monstrengos, que são muito divertidos. Bom, espero que você tenha gostado, que você utilize esse livro. Tem muitas e muitas atividades para se fazer. Até daqui uma semana e não se esqueça de dar o seu joinha e de se inscrever no canal. Novas resenhas de livros, sempre aqui no fim de semana. Até mais!